Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo mais curto, mais objetivo, um pouco mais filosófico, né? E ele é um vídeo sobre um insight muito importante que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre o poder da execução ao longo do tempo, né? Hoje em dia, principalmente nessa área de internet, que o conhecimento é abundante e facilmente acessível a qualquer lugar, onde você estiver, na hora que você quiser, né? A gente muitas vezes acaba superestimando um pouco o poder que o conhecimento tem. Não que não tenha o poder, não tenha o seu devido valor, tá? Tem sim. Mas o ponto é o quanto de valor que a gente dá para o conhecimento. Na era de hoje, em que a gente pensa, em que a gente tem muito acesso a conhecimento de forma fácil, eu acredito que a gente acaba romantizando um pouco esse processo. Para pensar comigo. Vamos supor que você dedique isso, sei lá, os próximos 4 anos de sua vida a adquirir conhecimento. Numa área muito específica e focada, talvez na sua área profissional de hoje, e mais em algumas diferentes áreas, você se torna até meio que um polímata ali, né? Uma pessoa que tem conhecimento de diferentes áreas. Então, após 4 anos, você tem ficado ali só estudando. Além dessa parte intelectual, né, de você poder se dizer uma pessoa muito mais inteligente, com muito mais conhecimento acumulado, muito mais bagagem agora, o que de fato muda na sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? No final das contas, se você for a pessoa mais inteligente da sala, a pessoa com mais conhecimento acumulado, independente, enfim, do que você fosse comparar, se você não fizer nada sobre isso, nada muda na sua vida. Então, o mundo de hoje não é que a gente não deva dar importância para o conhecimento, mas o que eu fico pensando o que a gente está dando muito mais importância para o conhecimento do que ele realmente deveria ter, né? E acabamos, muitas vezes, deixando a execução de lado. Deixando aquele básico, sabe? Que é só ir lá e fazer, botar em prática o que você aprendeu. Isso é o que a gente menos tem feito hoje e é o que mais dá resultado. Se você pegar profissionais de sucesso, grandes empreendedores, foram pessoas que executaram massivamente ali uma mesma coisa ao longo do tempo e aplicaram e repetiram esse processo ao longo dos anos. Deixa eu pegar algo mais próximo do nosso dia a dia, tá? Vou trazer aqui um exemplo real. Na época que eu estava lá na faculdade, a gente fez um evento, a gente organizou meio que um workshop, né? E a gente trouxe diferentes palestrantes para esse workshop e alguns da área acadêmica e outros empreendedores, né? Enfim, do mundo empresarial. E um desses caras, ele era um dos sócios de um bar desses com espetinho, porções, enfim, muito popular aqui na minha cidade, né? E o que acontece? Esse cara tava contando a história de vida dele e tal, como que ele começou, e ele era aluno da mesma faculdade que eu cursei, né? E ele contou um pouco de como foi esse processo dele estar fazendo direito, que era o curso que ele cursava na época, né? E decidir mudar para empreender e construir o restaurante, o bar que ele tem hoje, tá? O que acontece? Ele comenta muito que nessa época ele fazia estágio, né? E aí ele comenta dos estágios de direito, que o pessoal tem que usar roupinha social e tal, e quanto que era mal remunerado, né? Acho que na época ele citou o valor de R$ 600, algo assim, enfim, mas algo em torno de meu salário mínimo. E, enfim, e que todo mundo ali que era o caminho padrão do curso. Agora vai lá, busca o estágiozinho, tem que cursar ali, né? E, enfim, vai seguindo aquele caminho meio que padrão, né? Enfim, segue meio que aquele caminho padrão, né? E não sei, aí eu não lembro exatamente quando que teve esse ponto de virada aí, mas em algum momento ele decidiu começar a vender espetinho na praia. E aí, literalmente, como um ambulante ele mesmo, né? Ele fazendo faculdade à noite e tal, e vendendo espetinho na praia nos finais de semana, durante o dia. Chegou um momento ali que ele percebeu que ele estava ganhando, tipo, muito mais dinheiro, trabalhando muito menos, vendendo espetinho na praia, do que fazendo o estágio de direito que ele fazia. Aí, enfim, não lembro como foi esse ponto de abandonar o estágio e mudar para o espetinho, mas eu sei que esse espetinho na praia dele virou, que ele vendia meio que na mão, assim, como ambulante mesmo, né? Meio que ele abriu depois um ponto móvel, né? Tipo um food truck, um trailerzinho, no calçadão. E aí desse calçadão virou entrou mais sócios, e aí até onde eu sei são 3 sócios donos desse restaurante, né? Então, desse trailer, ele cresceu e migrou para um ponto físico. Esse ponto físico já dobrou de tamanho, eles compraram o terreno do lado, enfim. Hoje em dia já é um restaurante antigo, uma churrascaria antiga, então a gente viu o processo ao longo do tempo, né? Já comprou o terreno do lado, cresceu e expandiu. Enfim, é um bar que há cerca de 7 anos atrás, quando houve esse momento que eu estou comentando com vocês aqui, já faturava cerca de 300 e poucos mil por mês, né? Aí pensa aí na margem líquida em torno de 15%. É um negócio que dá aproximadamente R$ 50 mil de lucro por mês. E aí entre os 3 sócios ali, enfim, não sei como é que é a porcentagem de cada um. Mas você entende como que é diferente. E aí depois ele comentou que já tem outros negócios também, tem uma empresa até voltada para o digital, enfim.
olha só como que a execução desse cara mudou o nível de jogo dele. Ele construiu boa parte, hoje já passou muito tempo, né? Mas naquele momento ali, ele tinha construído boa parte de tudo que ele fez, enquanto os amigos deles ainda estavam na faculdade, continuando ganhando aquele cerca de meio salário mínimo. Foi um processo assim relativamente curto, né? Que ele conseguiu sair de vender espetinho na praia, montar um trailer, do trailer migrar para uma loja e o negócio dele crescer, né? Então, olha só que diferença que fez a execução na vida dele. Assim, quem sou eu para falar o que está certo ou o que está errado, né? Meu objetivo aqui nesse vídeo é te trazer uma reflexão, é te convidar para pensar junto comigo, né? Onde que será que está esse ponto ótimo entre o ganhar conhecimento e o executar, né? Onde será que a gente está mais falhando hoje em dia? Será que você é dessa galera que está buscando estudar, aprender e não coloca nada em prática e depois reclama por não ter resultado? Ou será que você é do cara que também só executa, muitas vezes dando murro ponta de faca e não busca adquirir conhecimento para saber onde está errando e conseguir executar de forma mais eficiente? Enfim, o negócio é que existe um ponto ótimo aqui, mas no mundo de hoje a gente tem tendido a falhar muito mais para a parte do adquirir conhecimento de forma infinita e nunca executar nada, do que o executar de forma infinita sem adquirir o conhecimento para executar da forma certa. Então, acho que esse é o raciocínio de hoje, é um ponto que vale muito a pena refletir e quem sabe com essa reflexão a gente conseguir pensar um pouco mais sobre essa questão do conhecimento. E aí um último ponto aqui, né, eu ouvindo o podcast uma vez com a Alana Carolina, lá no Primocast, ela trouxe um ponto muito interessante também, que ela fala sobre esse tempo de execução, né, que as pessoas que realmente atingiram sucesso, assim, um grande nível de sucesso, né? Muitas vezes elas faziam já, elas não só executavam bastante, que é importante, mas ainda não é o suficiente, mas que elas executavam bastante por longos períodos de vida já, medido em anos, né? Então, tipo, não é começar a executar e tipo, tô executando, não tô tendo resultado. É executar com constância por um longo período de tempo. Um longo período de tempo medido em anos, décadas. Então, são pessoas que executam as mesmas coisas todos os dias, na mesma área, enfim, o mesmo processo ali ao longo dos anos, se tornam especialistas naquilo e meio que o se tornar especialista, que acho que é o principal ponto aqui, tá? O se tornar especialista, o ser excelente, a excelência acaba se tornando um hábito. Então, para aquela pessoa que já executa tanto há tanto tempo, para ela ser excelente no que faz já é automático. Ela nem tem mais aquele esforço que nós, meros mortais, podemos dizer, né? Temos a fazer algo que a gente faz no nosso dia a dia ou algo relacionado à nossa profissão. Então, acho que esse é o segundo ponto da nossa reflexão, tá? Que é não só a questão da execução em relação ao conhecimento, mas também o tempo de execução do que a gente tem que realmente fazer, né? Então, o tempo de execução é até mais importante do que a execução de forma isolada, né? Você executar pouco tempo também não tem nenhum efeito. Agora, uma execução feita ao longo do tempo, no longo prazo, de forma intensa, isso sim é o que tem capacidade de gerar cada vez mais resultados. Bom, fica a reflexão, pensa um pouco sobre isso, me conta aqui nos comentários o que você achou, e era esse nosso vídeo. Até a próxima, valeu!